Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos ver mais um gênero textual na língua portuguesa, que é carta pessoal. Provavelmente você já entrou em contato com uma pessoa de outro estado por meio das redes sociais. O WhatsApp está aí para facilitar e encurtar o tempo de resposta que você vai ter com o seu interlocutor. Mas antigamente as pessoas não se comunicavam pela internet, que não existia internet. Então, qual seria a forma de comunicação entre duas pessoas da mesma cidade, de cidades diferentes, de países diferentes? Então, nós temos a carta pessoal, onde nós temos mais um contato íntimo entre os interlocutores. Então, a gente vai conhecer algumas características do nosso gênero textual de hoje, carta pessoal. A carta pessoal é um gênero textual onde há intimidade entre interlocutores, onde que a mensagem compartilhada ali é subjetiva, onde o interlocutor vai interpretar da forma que achar melhor a mensagem enviada. E nessa carta a gente tem algumas características que a gente vai ver daqui a pouco, mas quando você envia uma carta pelo correio, você vai ter que colocar algumas informações, o endereço, o CEP, o estado, também vai ter que colocar o seu nome como remetente e assim por diante. Nessa carta, a quem se destina esse gênero textual é utilizada como uma forma despretensiosa. A pessoa vai utilizar a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, e ela não vai se preocupar tanto com as normas da língua portuguesa, uma linguagem informal. Então a carta ela é utilizada de forma como se fosse um bate-papo, mas por meio de texto. Ela se aproxima, a carta pessoal se aproxima mais dos vícios de linguagem, as gírias, do que uma carta de reclamação, por exemplo. E a carta pessoal ela tem algumas características. Primeiro, a presença do destinatário remetente. Então você vai ter numa carta aí quem vai receber essa carta, que é o destinatário, e quem vai enviar a carta, que é o nosso remetente. E o uso da linguagem de uma carta pessoal, a gente tem a linguagem formal e informal. É possível ter uma carta, uma linguagem que respeita as normas da língua portuguesa, todos um padrãozinho, mas também nós podemos ter uma carta que é utilizada a linguagem do dia a dia. Vai depender para quem você vai enviar essa carta. Também o texto de uma carta pessoal tem uma ordem sentimental. Ali você vai colocar o que você sente, aquilo que você está pensando de forma subjetiva. Geralmente uma carta pessoal também é breve. A gente consegue ver em alguns locais cartas de 3, 4 folhas. Geralmente as cartas elas têm uma brevidade, né? E os escritos, como você escreve a carta, também eles são escritos na primeira pessoa. O texto que você escreve na carta é na primeira pessoa. E o tema que você vai abordar ali é um tema livre. Não tem um tema específico. É aquilo que você está passando naquele momento. É uma situação que você passou no seu dia a dia e você quer compartilhar com uma pessoa via carta. E aí a gente tem uma estrutura da carta. A carta ela tem um quadradinho fechado em que você precisa completar ali. Nessa carta você tem o local, a data, depois nós temos o vocativo, ou seja, o nome de quem você está chamando, ou seja, o destinatário. Vamos organizar melhor essa ideia. O vocativo é o nome do destinatário. Também você pode colocar ali um pronome de tratamento, senhor Joaquim e assim por diante. O corpo do texto ele vai contar aí com a introdução do seu texto, o desenvolvimento da sua carta, a conclusão daquilo que você deseja informar. Se você vai relatar uma coisa, então precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E a despedida. Você também pode fazer uma saudação no início da carta e a despedida no final da carta, em que você vai utilizar as palavras carinhosas de forma... Depende, na verdade, da intimidade que você tem com o remetente. Desculpa, com o destinatário. Então, a sua intimidade com o destinatário vai definir o tipo de despedida. E a assinatura será o seu nome ou um apelido que você tem intimidade com o seu destinatário. Você pode utilizar também o seu apelido. Por exemplo, assim, com saudades, seu filho querido. Então você pode, a sua assinatura não é exatamente o seu primeiro nome, mas
você pode também colocar o seu apelido ou um nome carinhoso que você tem com o seu destinatário. E professor, como que eu vou escrever a carta pessoal? Você pode escrever a sua carta pessoal de algumas formas. Existem alguns tipos de cartas pessoais. Tem aquelas cartas pessoais com argumentação, com injunção, com relato, com descrição, com exposição. Você pode escolher o tipo de carta que você vai enviar. A primeira que a gente vai ver é uma carta com relato. A carta com relato, a carta pessoal com relato, ela tem um modelo narrativo, pois o seu intuito, a sua intenção, o objetivo dessa carta com relato é apresentar fatos e acontecimentos pessoais, é narrar aquilo. Por exemplo, se você vai ingressar numa universidade e você quer escrever uma carta para sua mãe contando como foram os primeiros dias, a sua carta terá essa característica de uma carta pessoal com relato. Você vai fazer uma narrativa contando como foi os seus primeiros dias na universidade. A carta pessoal com descrição, ela tem um tipo descritivo, onde você vai detalhar aspectos de determinado local, um determinado objeto, uma determinada pessoa. O objetivo de uma carta pessoal com descrição é oferecer o destinatário uma imagem exata, uma imagem detalhada daquilo que está sendo escrito, com uso principalmente dos verbos descritivos, como o verbo ser e o verbo parecer. Um outro tipo de carta que a gente também tem é a carta pessoal com argumentação. A carta pessoal com argumentação, ela tem como objetivo do remetente mostrar o ponto de vista que ele tem a respeito de determinado assunto e convencer o destinatário de que seus argumentos foram válidos e ele aceita essa opinião ou é convencido da opinião do remetente. Então, a carta com argumentação é apresentar fatos, argumentos para convencer o destinatário acerca da sua própria opinião. Um outro tipo de carta que nós temos também é a carta pessoal com exposição, onde o remetente vai somente expor um texto ou transmitir uma informação sem ter o objetivo de convencer o outro, como é a carta com argumentação. O texto expositivo ou a carta pessoal expositiva, ela só tem a função de apresentar um assunto, fazer o uso desses dados apenas só para transmitir uma impressão sobre o assunto do próprio autor. Então, uma carta pessoal com exposição se preocupa somente em passar informação. Um outro modelo de carta também é a carta pessoal com injunção, em que nessa carta o remetente tem como objetivo apenas explicar algo ou descrever um método para que o destinatário possa cumprir. E os verbos presentes numa carta por injunção é modo imperativo, a forma infinitiva ou presente indicativo sem um sujeito indeterminado. Porque nessa carta o remetente vai apresentar uma receita ou até mesmo quando vai enviar uma carta mostrando uma dosagem de medicação, vai ensinar ou orientar a tomar um determinado medicamento. Então, esse tipo de carta, eu tenho uma carta pessoal com injunção. Professor, eu posso ter numa carta vários tipos de cartas pessoais? Eu posso numa carta ter carta pessoal com injunção e uma carta pessoal com narrativa? Ou com relato, na verdade? Sim, eu posso ter uma carta pessoal com relato e injunção. A gente tem que ver aqui que existem tipos de carta pessoal e é possível ter na mesma carta diversos tipos. Você pode ver aqui um exemplo de carta em que nós temos aqui o local e data, nós temos aqui a saudação, também nós temos aqui o assunto abordado pelo remetente, nós temos a despedida e assim a assinatura. Então a estrutura de uma carta é feita dessa forma, tá? Então você pode ver como funciona. Para a gente finalizar, então, a carta ela tem um caráter íntimo, a intimidade entre os interlocutores, de modo que eles possam se comunicar e dependendo da característica da carta, a gente tem um tipo de carta. Mas a carta sempre tem como objetivo a comunicação mais
pessoal entre os interlocutores. Espero que você tenha entendido um pouquinho como funcionam as cartas. Não deixe de se inscrever nesse canal. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui abaixo desse vídeo. Não se esqueça também que aqui nos comentários deste vídeo vou deixar o material de apoio, que você pode ler um pouquinho mais sobre o assunto. E também tem material de apoio que você pode adquirir para você estudar um pouquinho em casa. Muito obrigado pela sua participação, por você estar até aqui. Valeu, falou, tchau!